Enquanto isso, não muito longe dali, um homem estava sozinho na floresta. Segurava o telefone, mas não fazia uma ligação. Em vez disso, começou a cantar. Mas seu canto não era comum. Sua voz emitia tons misteriosos, camadas sonoras que ecoavam entre as árvores como um feitiço antigo. Ele parecia procurar a origem de um som, mas de repente parou, e algo o deixou completamente confuso. A floresta estava em silêncio absoluto, exceto por sua voz. Uma voz profunda, ressonante, estranha. Soava como se duas notas diferentes fossem cantadas ao mesmo tempo, vibrando no ar de forma quase hipnótica. Foi então que ele notou um cervo. O animal estava imóvel, as orelhas rígidas, os músculos tensionados. Mas ao invés de fugir, apenas inclinou a cabeça lentamente, olhando direto para o homem. Parecia estar escutando atentamente, tentando compreender aquele canto incomum. Por um instante, os dois permaneceram assim, o homem cantando, o cervo escutando. Um momento bizarro de conexão no meio da mata. Pouco tempo depois, perto de Browning, em Montana, dois amigos estavam explorando a floresta nos arredores da cidade. Parecia uma trilha comum, até que perceberam um homem saindo do meio das árvores. Ele parecia normal à primeira vista, e até trocaram algumas palavras com ele. Mas havia algo inquietante naquele encontro. Os movimentos do estranho eram desconcertantes e o tom de sua voz causava calafrios. De repente, sem aviso, ele caiu de quatro e começou a rastejar em direção a eles. Mas não era um movimento natural. Era rápido, mecânico, perturbador. O medo tomou conta imediatamente. Sem esperar por explicações, os dois correram até o veículo e arrancaram dali, deixando para trás a figura que havia transformado uma caminhada tranquila em um verdadeiro pesadelo. Ninguém sabe ao certo quem ou o que era aquele homem. Em outro ponto remoto da natureza, um caminhante registrava paisagens quando sua câmera captou algo incomum. O vídeo começava sereno, com um lago calmo refletindo as árvores ao redor. Tudo parecia normal até que uma leve ondulação surgiu na superfície. Intrigado, ele se aproximou para observar melhor. Foi então que algo se mexeu sob a água. A quietude do ambiente contrastava com a estranha agitação abaixo da superfície. Algo estava ali embaixo, algo que não deveria estar. Sem nenhum sinal ou aviso, a água se rompeu de repente em um grande respingo, mas não havia nada ali. Nenhum peixe, nenhum objeto, nenhum movimento aparente capaz de justificar aquela agitação. Logo, a superfície se acalmou, deixando para trás apenas silêncio e perguntas. Teria sido uma criatura escondida, um fenômeno natural ou algo ainda mais estranho? Certas histórias parecem feitas para nunca serem explicadas. No coração de uma floresta antiga, onde as árvores se erguem como muralhas verdes e os caminhos parecem se estender infinitamente, algo estava errado. Era como se estivéssemos sendo observados, perseguidos até. Estendi o braço para parar Dom. O silêncio agora era absoluto. Foi nesse momento que algo quebrou a tranquilidade da trilha. Um som misterioso, vindo de algum lugar à frente, ecoou entre as árvores. A princípio, parecia um animal, mas à medida que nos aproximávamos, o barulho ganhava um tom perturbadoramente humano. O desconforto crescia como uma presença invisível. Algo ou alguém estava nos seguindo. O som de folhas sendo pisadas se misturava com gemidos baixos, cheios de raiva e quase sobrenaturais. Apontamos nossas lanternas para onde ouvimos o som, e lá estava, uma figura parcialmente escondida atrás de uma árvore. O gemido parou tão repentinamente quanto começou. O ar parecia mais denso. O medo era palpável. Em outro canto da floresta, dois caçadores descansavam em uma torre de observação. Era uma noite tranquila, até que um deles notou movimento lá embaixo. Um urso estava subindo uma árvore, indo diretamente na direção deles.
Enquanto um deles gravava a cena com o celular, o outro ficou paralisado. O urso subiu cada vez mais alto até ficar cara a cara com o caçador. O homem permaneceu imóvel, sem sequer respirar. Após longos e tensos segundos, o animal simplesmente virou e desceu com calma, desaparecendo de volta na escuridão da floresta. Ninguém se feriu, mas aquele encontro ficaria gravado na memória para sempre. Mais ao norte, nas montanhas rochosas de Alberta, um grupo acampava sob as estrelas. Durante o dia, haviam posicionado uma câmera fora do acampamento para registrar a natureza selvagem. Mas ao reverem as filmagens, depararam-se com algo difícil de explicar. Uma figura sombria apareceu próxima ao jipe, com olhos brilhantes cortando a escuridão. E não foi apenas uma vez. A figura parecia rondar os veículos repetidamente durante a noite, sempre à distância, sempre observando. Seria um animal? Um truque da luz? Ou algo mais sinistro? Depois disso, pensar em acampar ali novamente parecia impensável. Nas paisagens deslumbrantes de Utah, outro caminhante vivia sua própria jornada. A trilha era pacífica, até que ele viu algo ao longe, uma figura enorme, parcialmente oculta pelas árvores, coberta por pelos escuros. Seu coração disparou, respirou fundo e ligou a câmera. O medo tomou conta. Ele sabia. Aquilo não era um animal comum. Era o lendário Pé Grande. Sem saber o que fazer, começou a recuar, mantendo os olhos na criatura, tentando se controlar enquanto todos os seus instintos gritavam para correr. Já nas profundezas do deserto da Flórida, um grupo de aventureiros experientes embarcava em uma missão cercada por lendas e mistério. Explorando as zonas mais remotas do pântano, depararam-se com uma visão inesperada. Uma figura alta e peluda, com pelos escuros, movendo-se com surpreendente leveza entre as árvores. A câmera conseguiu capturar o comportamento calmo da criatura, que parecia alheia à presença dos humanos. Eles acreditavam estar diante de um macaco gambá, mas algo em sua postura e no ambiente ao redor fazia tudo parecer fora do normal. Permaneceram em silêncio absoluto, assistindo a criatura se mover pela floresta densa, como se fosse parte dela. Em outro ponto, em meio ao isolamento das Kendrick Woods, um homem registrava imagens quando capturou, ao longe, uma criatura peluda e negra parada na escuridão. Ele mantinha distância, mas não conseguia desviar os olhos. Era o que muitos acreditam ser o Sasquatch. A criatura permanecia imóvel, como se também estivesse observando. Tudo acontecia sob o céu tranquilo de uma noite de verão, a quilômetros da cidade mais próxima. Mas naquela mesma noite, algo estava prestes a acontecer. No quintal de um homem, já próximo da meia-noite, um som estranho perfurou o silêncio. Vinham da floresta, não muito longe dali. Ele ficou imóvel por um instante. Depois, impulsionado por uma estranha mistura de curiosidade e instinto de sobrevivência, pegou uma lanterna e uma câmera e decidiu investigar.
Do outro lado do mundo, na Índia, outro fenômeno inquietante vinha sendo registrado. Em várias ocasiões, câmeras de segurança captaram a imagem de uma mulher enigmática vagando pelas ruas à noite. Ela tocava as campainhas de casas aleatórias, como se procurasse algo ou alguém. O que mais impressiona é que logo após tocar as campainhas, a mulher simplesmente desaparece. Nenhum rastro, nenhuma explicação. E há ainda um detalhe que torna tudo ainda mais sinistro: a reação dos animais. Toda vez que essa figura aparece, os bichos, cães, vacas, o que for, entram em completo pânico, correm para longe, aterrorizados, como se estivessem diante de algo demoníaco. दूर से बोलते हो मोबाइल में साफ आएगी क्योंकि छोटी सी हाँ देखो अब ये आ रही है इनकी बजाएगी अब देखो इनकी बजाएगी जल्दी हो पहले इनकी बजाएगी वो तेरी भैया घंटी बजाएगी देखो हाँ अब देखो तो आई देखो चेहरा नहीं है लेकिन साफ नहीं आ रहा है देखो और उसने बैकवर्ड भी कुत्ते को धन्ना कर रही भैया देखो हाँ. Em uma das gravações, uma vaca, ao avistar a mulher, foge imediatamente em desespero. Em outro trecho assustador, vê-se a mulher estendendo o braço de maneira completamente antinatural ao tocar uma campainha. O movimento do corpo não parece humano. Tudo nela transmite algo que desafia qualquer explicação racional. Seria ela uma aparição? Um espírito? Ou algo ainda mais inexplicável? E os registros estranhos continuam. Em um vídeo gravado durante a madrugada, vemos um trabalhador aparentemente realizando suas tarefas normalmente. Ele está concentrado, alheio ao que acontece ao fundo, mas as câmeras revelam algo que ele não percebe. Objetos inanimados começam a se mover sozinhos. Portas que se abrem, utensílios que caem, tudo sem qualquer intervenção visível. A cena levanta dúvidas: seria isso atividade paranormal? Ou apenas uma pegadinha bem elaborada? O trabalhador sequer nota o que está acontecendo às suas costas. Isso só aumenta o mistério. Por fim, uma cena ainda mais surpreendente. Durante uma cerimônia de batismo em uma igreja evangélica em Olancho, Honduras, fiéis afirmam ter presenciado algo divino. No meio do culto, algumas pessoas começam a reagir de forma intensa, apontando para o alto como se estivessem vendo seres celestiais. Eles acreditam ter visto anjos. A comoção é grande, muitos choram, gritam glória e aplaudem emocionados. O clima é de êxtase espiritual. Seria uma manifestação divina? Ou um fenômeno coletivo? As imagens dividem opiniões, mas o fervor e a emoção das testemunhas deixam claro que, para elas, aquela foi uma experiência que jamais será esquecida.
Esse vídeo viralizou recentemente e está dando o que falar. O autor afirma que viveu uma experiência direta com o desconhecido. Eram 3 da manhã e ele foi acordado por seu cachorrinho, que estava em alerta, rosnando para um quarto específico da casa. A primeira reação foi pensar que alguém havia invadido a residência. A polícia foi chamada imediatamente, mas algo no comportamento do cão era tão fora do comum que ele decidiu investigar por conta própria, enquanto esperava a chegada dos agentes. Ao entrar no cômodo, ele se depara com uma figura escura, imóvel e sem expressão, parada em frente ao armário. O susto foi tão grande que ele recuou imediatamente. Ainda em choque, respira fundo, reúne coragem e retorna ao quarto. Acende a luz, vasculha o armário. Não havia absolutamente ninguém lá. O lugar estava vazio. Assustado com o que acabara de presenciar, ele chama seu cão, Merlin, e os dois saem correndo da casa sem olhar para trás. O mais intrigante é que essa não foi a primeira vez que algo estranho aconteceu ali. E o comportamento de Merlin sempre parece antecipar esses eventos. Após esse episódio, o dono do vídeo tem plena certeza de que sua casa é palco de atividades paranormais. Muitos dos seus seguidores concordam, apontando como evidência o medo visível do cachorro, que parecia se esconder de algo invisível, mas extremamente ameaçador. Em outra gravação perturbadora, 2 amigos estavam relaxando em uma praia em Cancún, no México, durante a noite. O clima estava calmo, até que algo absolutamente fora do normal cruzou o céu. Não se sabe o que era, mas a reação imediata dos jovens foi fugir o mais rápido possível. A natureza repentina e bizarra do fenômeno tornou esse registro ainda mais assustador. Outro vídeo curioso vem da Romênia. Pouco se sabe sobre ele, exceto que foi capturado por uma câmera de segurança às 4 da manhã. A imagem mostra um carro parado em uma rua deserta. Tudo parece normal, até que algo começa a se mover. O que surge diante das lentes não se parece com nenhum animal conhecido. A criatura tem movimentos estranhos, uma forma incomum e, ao que parece, um corpo sólido. Em um momento, ela chega a tocar o veículo. A cor da figura também chama a atenção, um tom entre mostarda e dourado, completamente fora do esperado.
As perguntas surgem. Seria apenas uma pessoa com deformações extremas? Um ser de outro mundo? Ou um verdadeiro fenômeno sobrenatural captado por acaso? Durante uma expedição em 2006, um grupo de exploradores adentrou a floresta escura, munido apenas de lanternas e câmeras. Em meio à pesquisa, depararam-se com manchas de sangue fresco no chão, e logo depois com algo ainda mais inexplicável, um par de enormes asas brancas, destacadas do corpo, com cerca de 3 metros de envergadura. Intrigados e assustados, continuaram avançando pela mata densa. Não demorou muito até que, sob as sombras das árvores, uma criatura estranha foi avistada, agachada e imóvel. Quando os feixes das lanternas tocaram sua silhueta, ela se moveu repentinamente, virando o rosto em direção ao grupo com um olhar penetrante e nada humano. A cena foi tão intensa que os exploradores fugiram, dominados pelo pânico. Aquela poderia ter sido a primeira prova real de uma entidade alada desconhecida escondida nas profundezas da floresta. Em outro episódio inquietante, o silêncio de uma floresta aparentemente tranquila foi quebrado por um som incomum. Era o fim da tarde e tudo parecia calmo, apenas o farfalhar das folhas e o canto esporádico dos pássaros. Mas então, um ruído estranho ecoou entre as árvores, captando a atenção de um campista solitário. Sem saber o que causara a perturbação, ele permaneceu parado, tentando identificar a origem do som. O barulho se intensificou, tornando-se mais definido, mais estranho, como algo que não pertencia àquela floresta. Seguindo o som por um trecho mais denso da mata, ele chegou a uma área escura e coberta por árvores antigas. Ali, finalmente encontrou a origem. Uma árvore enorme, desgastada pelo tempo e pelas intempéries, que balançava perigosamente à beira da queda, rangendo como se estivesse prestes a se despedaçar. Durante outra exploração, desta vez em uma trilha diurna percorrida com uma e-bike, um explorador encontrou algo que jamais esperava ver. Ao dobrar uma curva no caminho, se deparou com uma visão surreal. O que parecia ser um cemitério de casas móveis completamente abandonado. Curioso, aproximou-se e descobriu uma cena inquietante. Entre o matagal e os galhos secos, dezenas de trailers enferrujados jaziam esquecidos, alinhados como túmulos modernos. Muitos deles ainda guardavam pertences pessoais, móveis, roupas, brinquedos, até eletrodomésticos, como se seus moradores tivessem partido às pressas e nunca mais voltado. O lugar exalava abandono e mistério. Quem viveu ali? Por que partiram de forma tão repentina? As perguntas se acumulavam, mas as respostas permaneciam fora de alcance. O explorador prometeu retornar em breve, desta vez com equipamentos mais apropriados para documentar o local. A estranheza do cenário não era algo que se poderia ignorar. Aquela floresta escondia muito mais do que árvores e trilhas. Ela guardava histórias esquecidas, acontecimentos inexplicáveis e vestígios de presenças que desafiam a lógica. Cada lugar tem uma história oculta, e eu tô aqui pra contar. Se gostou, deixa o like.